Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje, terça-feira, dia 23/3, tá? Então, hoje nós daremos início à nossa segunda semana com atividades do PET 1, tá? Então, hoje nós estudaremos em língua portuguesa o gênero textual poema. Então, nossas atividades serão lá na página 7 e página 8. Então, vamos lá ao nosso PET 2. Cadê aqui? Vamos lá ao nosso PET. Então, tá aqui o PET, a segunda semana, né? Que nós vamos estudar estratégias de leitura e compreensão de leitura e do gênero textual poema. Então, vocês já sabem que o gênero textual poema é um gênero bastante conhecido por vocês, né? Porque desde lá do prézinho, da educação infantil, vocês já ouvem as professoras falar muito sobre poemas, não é mesmo? Eu até comentei com vocês esses dias, na aula da semana passada, a diferença entre poema e poesia, que às vezes a gente confunde, a gente acha que uma poesia, né, é um gênero textual, e não é, né? Nós conversamos sobre isso. A poesia, ela é quando o sentimento que é colocado naquele texto, e o poema é o gênero textual, é a estrutura. Então, eu posso ter poesia em qualquer outro gênero textual, né? Num conto, numa letra de música, numa paródia, em qualquer outro gênero textual, eu posso escrever com poesia, com sentimento. O gênero textual, poema, é toda essa estrutura que nós conhecemos, né? Que é escrito em versos, a escrita contém estrofes, né, que podem ser 2 estrofes, 3 versos em cada estrofe, ou 2 versos em cada estrofe, ou mais, né, porque estrofe é o conjunto de versos do poema. E o poema também, ele tem rimas, né? Então, a gente desculpa, se a gente for pensar em rimas, muitos de vocês vão me falar que a rima é só o som igual, né? É a letrinha ser igual ali no finalzinho da palavra, né? Por exemplo, sapato e pato, as duas palavrinhas terminam em to, a mesma sílaba, então elas rimam. Só que no poema não é só esse tipo de rima que existe. Existem vários tipos de rima. Aqui no PET mesmo fala, ó. Então, nessa semana você vai aprender sobre poemas, muita atenção para realizar as atividades. E recapitulando, poema é um gênero textual escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Esse texto poderá apresentar diversos tipos de rima. Então, aqui nós voltamos naquilo que eu já havia falado. A rima, ela não é só essas rimas simples, né, que vocês estão mais acostumados a ver, esses textos mais simples. Existem vários tipos de rimas, né? E a rima não é só, ela não é assim, identificada por letras. Não é a letra que é idêntica, são os sons. A rima é o som, né? Então, às vezes, não necessariamente as duas palavrinhas precisam terminar com a mesma letrinha, a mesma sílaba, para ela rimar. Às vezes o som é parecido, né? E aí esse som que rima. Outra coisa que vocês não podem esquecer, para vocês identificarem num poema as rimas, as palavras que rimam, você vai sempre olhar lá no verso, né? A rima vai ser a última, nós vamos encontrar a rima na última palavrinha de cada verso. Eu não posso pegar uma palavrinha lá, a primeira do verso, e dizer que está rimando. Uma palavrinha do meio. Não pode. Sempre é a última palavrinha do verso, certo? Isso a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. E aí nós vamos ver aqui quais são esses tantos tipos de rima, né? Então, as rimas eu já falei com vocês, que é semelhança de som em determinados lugares, e não propriamente dito a letra, certo? Então, vamos ver aqui. Nossa, voltou aqui, peraí, gente. Deixa eu voltar lá. Vamos voltar lá.
na nossa página. Que eu acabei apertando aqui, mexendo aqui na tecla que não era para ser mexida, né? Então, vamos lá. Voltar lá na nossa atividade de hoje. Então, tá. Aqui, né, tem um vídeo que foi indicado pelo próprio PET, pela equipe que organizou o PET de vocês, para que vocês assistam e entendam um pouco mais sobre poema. Vocês vão ver que na atividade aqui do roteiro, tem, na verdade, 2 vídeos. Porque um foi eu que coloquei lá, porque eu acho que vai ajudá-los bastante a entender essa parte de rima. Então, vamos lá. As rimas, elas podem ser a rima perfeita e a rima imperfeita. O que é a rima perfeita? É aquela rima igual no caso do sapato e do pato, né? Sapato. A sílaba final é T-O, o som to. Pato, sílaba final to, a letra T-O. Então, ela é perfeita por quê? Porque ela tem a mesma letra e o mesmo som. Então, elas são mais fáceis de identificar, né? Então, por exemplo, devagarinho, ninho, diferente, diferente, gente. Mas tem algumas rimas que elas vão ser perfeitas, entra nessa classificação de perfeitas, mas elas não são idênticas nas letras, né? É só o som que ela é idêntico. Por exemplo, quartel com céu. Quartel termina com L, né? Tel com L. E céu termina com U. Então, não é necessariamente a mesma letrinha, mas é o mesmo som, né? Por exemplo, céu e anel, né? Céu termina em U, anel termina em L. Então, vocês entenderam que a gente tem que prestar atenção quando for identificar a rima no som. Não é obrigatório ter a mesma letra final, né? A sílaba não tem que ter a mesma letra final, ela tem que ter o mesmo som. Rima é som. E as rimas imperfeitas, que são aquelas que é um pouquinho mais difícil da gente identificar, né? Porque o som é realizado assim de 2 formas. Então, nós temos aqui algumas combinações nessa rima imperfeita, que são geralmente combinações de vogais. Então, a vogal semi-aberta com vogal aberta. Ou melhor, semi-aberta com vogal fechada. Ai, professor, o que é vogal aberta? Vogal aberta é aquela que tem o som aberto. A, né? O, que geralmente nós usamos o acento circunflexo, né? Aquele, o acento agudo, que é aquele risquinho, que faz a vogal ter um som aberto, né? A. E a vogal semi-fechada é a que tem o som fechadinho. Por exemplo, o A com o agudo é aberta. O AN com o chapeuzinho, com o circunflexo, é o som fechado. A mesma coisa com a vogal E. Então, com o agudo, som aberto. E com o som, com o chapeuzinho, circunflexo, fica o som fechado, né? Então, algumas vogais, a rima vai estar combinando assim, uma vogal aberta com uma vogal semi-aberta com uma vogal semi-fechada. Mas não são todas as vogais não, gente. É só a vogal O e a vogal E. Então, por exemplo, vamos ver alguma palavrinha assim que dê certo. Põe, né? Põe o on, o acento, né? Com foi. Então, põe e foi. O foi, ele não tem acento, mas ele tá com o O, tá com a vogal aberta. Então, certo? Então, essas combinações, elas nos ajudam a identificar a rima. É um pouquinho mais difícil, mas com estudo, né? Com pesquisa e conforme nós formos fazendo as atividades,
conforme nós formos trabalhando o poema, então no quinto ano, embora agora nós estejamos fazendo uma revisão do conteúdo do quarto ano, logo vocês estarão vendo a continuidade desse conteúdo que é do quinto ano. Então vocês vão entender essas variantes, né, essas diferenças que tem dentro do poema. Né? É um pouquinho mais complexo, mas não é nada que nós não iremos aprender, né? Que seja difícil de aprender, muito pelo contrário, é muito gostoso. Eu gosto muito de trabalhar com poema e acredito que vocês também irão gostar. Então vocês irão assistir, né, os 2 vídeos, um proposto pela equipe da educação e outro proposto por mim, para que vocês entendam essa matéria. Então assistam com bastante atenção. Se precisar assistir novamente, assistam quantas vezes forem necessários. Depois que vocês assistirem, aí sim vocês vão fazer a atividade. Ah, precisa copiar a atividade no caderno? Não, gente, não precisa copiar, né, o texto, o desenho no caderninho, não. Vocês vão estar fazendo essas atividades do PET lá pelo aplicativo Conexão Escola. E aí vocês poderão ir lá tentando, né, responder por lá mesmo, né? Algumas crianças já até me falaram que estão fazendo assim. Eu ainda não consegui visualizar o que vocês estão fazendo, mas vamos combinar até que termine todo esse processo, como que fala, esse processo de mudança do Conexão Escola, essa atualização, vamos combinar dessa forma. Vocês irão colocar lá, numerar as questões no caderninho, responder, tá? Aí vocês me mandam a foto para eu saber que vocês fizeram e eu poder computar e corrigir a atividade de vocês. E quem quiser tentar lá fazer online, fazer direto lá no Conexão Escola, façam também. Que assim que eu conseguir visualizar, eu já aviso vocês e falo, olha, não precisa mais ficar fazendo essa anotação no caderno, vamos fazer tudo pelo aplicativo, né? Então, vamos lá. Aí vocês vão ler um trecho, né, do poema Mar Português, de Fernando Pessoa. Depois que vocês lerem esse trecho do poema, nós sabemos que é um trecho, ó, porque ele é indicado aqui com os 3 pontinhos dentro da chave, né, que indica que foi tirado, é uma parte do poema. Aí vocês vão ler essa parte e vão responder aqui as questões. Após a leitura desse trecho do poema de Fernando Pessoa, responda qual que é o título do poema. Tá facinho, né? Tá escrito lá em cima em negrito. Quem é o autor? Também tá super fácil. O que o autor quis dizer nesse trecho? Quando o teu sal são lágrimas de Portugal. E aí você tem que pensar lá. O que ele quer dizer com isso? Quando o teu sal são lágrimas de Portugal, né? O que são lágrimas? A lágrima nossa não é salgadinha, né? Não é salgadinha, ou o mar não é salgado. Pensa lá na imagem que ele colocou lá também, né? Porque ela faz parte, ela nos ajuda a ler esse trecho do poema. Então, o mar salgado quando do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ele pode estar ali fazendo um trabalho ali dos 2 sentidos, né? O mar que é salgado, mais a lágrima ser salgada. Então, o que ele quis dizer com essa expressão, né? Quanto teu sal são lágrimas de Portugal. E por que você acha que as noivas não casam? Então, lá no poema fala: por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso o mar. Né? Então, por que as noivas não casaram? Ah, porque elas não têm noivo, né? Pode ser. Mas por que elas não têm noivo? Ah, porque os noivos foram embora de Portugal, foram para Portugal. Então, pode ser, né? Então, a gente tem que entender o que está ali, o que o autor quis dizer no poema que está subentendido, né? Nós precisamos mentalizar, localizar qual que é a ideia que o poema está trazendo.
Tá? Depois vamos responder aqui, ó. Você vai te retirar lá do poema as palavras que rimam. Então, vocês vão identificar lá, dentro daquilo que eu expliquei para vocês e de que vocês assistiram lá no vídeo, vocês vão identificar aqui as palavrinhas que rimam. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês. A rima, né, ela sempre vai ser aqui a última palavrinha, né, a última palavra do verso, né? Mas ela não ela sempre vai ser identificada assim: primeiro verso com o terceiro, o segundo verso com o quarto. Nesse caso aqui, que são 6 versos, então o primeiro verso vai rimar com, no caso, se tivesse rimando, né? O primeiro verso teria que rimar com o terceiro, que também rimaria com o quinto, certo? E o segundo verso rimaria com o quarto verso, que rimaria também com o sexto verso, entenderam? Então, a rima, ela sempre vai ser assim, trocada, os versos ímpares com os versos pares, ou trocado, né? Ó, pula um, o outro, entenderam, né? Vocês conseguiram entender como que é esse trabalho de rima, tá? Então, depois já fizeram aqui, vamos fazer o número 2. Você já ouviu falar deste país chamado Portugal? Conheça um pouco sobre ele. Portugal é um país pequeno, tanto em tamanho quanto em população. É possível cruzar Portugal em apenas um dia. São apenas 721 quilômetros de estradas, de uma ponta a outra. Além disso, o país possui fronteiras apenas com a Espanha e tem uma população de pouco mais de 10 milhões de pessoas, 20 vezes menor do que o Brasil. Então, Portugal é pequenininho. Se vocês tiverem a curiosidade de procurar lá no mapa, é um país muito, muito, muito pequenininho, né? E aí, tendo essa curiosidade, vocês vão procurar aqui, né, consultar esse link também, para vocês conhecerem as brincadeiras das crianças lá de Portugal. Beleza? Então, agora nós vamos lá, continuar lá no nosso roteiro, para ver qual que vai ser a próxima atividade. Então, agora também no PET, atividade de matemática. Vocês irão resolver os problemas com medida de capacidade. Lembra que ontem eu já falei com vocês o que é medida de capacidade? Vocês se lembram? Isso mesmo. A medida de capacidade é a medida da quantidade de líquido que cada recipiente pode receber, que ele tem capacidade, né, de ter ali dentro. Então, as atividades da página 22 e 23. E para saber mais, vocês vão ler o texto, né, que a professora de matemática e física disponibilizou aqui. Isso é uma indicação, né, da educação, de quem formulou o PET, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a matéria, sobre esse conteúdo. E esses 2 vídeos foi que eu coloquei aqui para vocês, tá? Indicação das professoras, para que vocês entendam de uma maneira, uma linguagem mais didática para vocês, tá? Então, vamos lá ao PET para nós vermos qual é a atividade. Então, aqui nós já fizemos de português, vamos lá para a atividade de matemática. Deixa eu ir aqui que vai um pouco mais rápido. Vamos lá, semana 2. Semana 1 de matemática. Vocês já fizeram a semana 2. Então, aqui é semana 2, probabilidade, estatística e geometria, tá? Que vocês verão situações, problemas, operações com números e medidas. E é uma interdisciplinariedade com língua portuguesa. Por quê? Vocês têm que interpretar, né? Interpretação em língua portuguesa. Todo probleminha para a gente resolver a sentença matemática dele, primeiro a gente precisa interpretar. O que é interpretar? É eu ler e entender o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Medidas de capacidade. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro. Então, para saber mais, a professora Rosimar Gouveia coloca aqui, né,
uma matéria, um texto para consulta de vocês, certo? Vamos lá, atividade. Não esqueçam de assistir também os vídeos que as professoras do 5º ano sugeriram para vocês. Então, vamos à atividade. Leia a informação e responda. O mililitro, que é representado pelo ml, e o litro, que é representado pela letra L, são unidades padronizadas de medida de capacidade. As caixas e as garrafas de leite que são vendidas em supermercados e padarias têm geralmente medidas de capacidade de 1 litro. Observem os valores do litro e do mililitro. Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, aqui, letra A, eu tenho 6.000 mililitros. Se eu tenho 6.000 mililitros e eu sei que cada litro é 1.000 mililitros, então quantos litros eu tenho? Ó, eu preciso colocar aqui quantos litros 6.000 representa. Aqui eu tenho 2 litros e 900 mililitros. Então, esses 2 litros e 900 mililitros representam quantos mililitros? Então, se aqui eu tenho 2 litros, 2 litros vão ser quantos mililitros mesmo? 1 litro é 1000 mililitros, então 2 litros são quantos mililitros? E aí eu coloco a minha resposta aqui. Essas garrafas juntas contêm 2 litros, 3 litros, 1 litro, 2 litros e meio, 3 litros, 2 litros, 2,5. Tá? Então, você vai somar, tá? Esses valores, que pode ser feito mentalmente também, tá? E vão marcar aqui quantos litros todos esses litros, essas embalagens têm juntas, certo? Número 3. Observe os dados na tabela abaixo e marque os objetos que têm medidas de capacidade menor que 1 litro. Então, vamos lá. A concha, ela é bem menor que 1 litro. A medida de capacidade dela é de 150 mililitros. A pia, ela tem um pouco mais de 1 litro. Então, ela vai caber nela, né, 3.600 mililitros. E a xícara de café, 250 mililitros. Então, nós teremos aqui medidas maiores que o litro, ou melhor, maior que o litro, e outras duas menores que o litro. Então, vamos lá ver a questão. Ah, tá. Não tem mais atividade para fazer. É só isso aqui, né? Só para vocês entenderem. É só para vocês observarem o que está aqui. Ó. Observe os dados da tabela e marque os objetos que têm medida de capacidade menor que 1 litro. Então, acabei dando a resposta para vocês, né? Nós temos duas medidas de capacidade aqui que são menores. Vocês vão marcar um X. Terminou a atividade de matemática, vocês irão fazer atividade de ciências. Hoje no PET também temos ciências, olha lá. Revisar e aprimorar os seus conhecimentos sobre a cadeia alimentar. Fazer as atividades do PET 1, semana 2, as páginas 36, 37 e 38. Para saber mais, então tem também aqui um vídeo. Aqui já é como se diz, uma sugestão, né, da equipe organizadora do PET. Então, vocês vão assistir e vamos lá para a atividade do PET. Ciências. Deixa eu correr aqui, para o nosso vídeo não ficar extenso. Então, aqui, ciências, primeira semana, ciências, segunda semana. Vamos lá. Segunda semana, cadeia alimentar. Então, vamos lá. E a interdisciplinaridade aqui, no caso, é artes e língua portuguesa. Cadeia alimentar. Cara estudante, nessa semana você vai revisar e aprimorar os seus conhecimentos sobre a cadeia alimentar. Para que possa haver um equilíbrio na natureza, cada ser vivo possui a sua função no ciclo da vida. Existem os seres que produzem os alimentos, os que consomem os alimentos, né, aqueles que comem, e os que fazem uma reciclagem devolvendo os nutrientes para o solo. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, que irá facilitar e recordar os seus conhecimentos. Bom aprendizado a todos. Então, vamos lá recapitular. A cadeia alimentar.
Todos os seres vivos precisam de alimento para obter energia e se desenvolverem. Então, energia é aquilo que nos dá força para fazer as nossas coisas do dia a dia. Vocês já devem ter ouvido a mamãe falar assim: ah, você precisa se alimentar, senão você não vai ter força para brincar, para estudar. E é isso realmente que acontece com todos os seres vivos, né? Se a gente não se alimentar, a gente não tem força, não tem energia para fazer as coisas. E a gente acaba morrendo, adoecendo. Então, a alimentação ela é muito importante para todos os seres vivos para nos dar essa energia, tá? Então, na natureza existem os seres vivos que conseguem produzir o próprio alimento. Ah, tia, minha mãe produz o próprio alimento. Produz? Ah, é ela que cozinha, ela que faz a comida lá em casa, o almoço, a janta. Tá, mas ela tá fazendo a nossa comida. Mas não foi ela que produziu, né? Não foi ela que fez aquele arroz, né? Ela cozeu o arroz, né? Ela pôs o tempero, ela fez do jeitinho dela, mas não foi ela que fez o arroz. Não foi ela que fez o feijão. Não foi ela que fez a carne, não veio dela, né? O arroz, o feijão, a carne. Então, ela não é um produtor daquele alimento. Ela apenas está misturando os alimentos, né? Ela está cozendo os alimentos para que a família se alimente, tá? Entenderam? Então, ela não produz o seu próprio alimento. As plantas e as algas marinhas são os únicos seres vivos que produzem o próprio alimento, porque eles não precisam tirar de outro ser vivo para se alimentar, né? E a plantinha, ela fica lá paradinha, ela não sai para buscar uma outra plantinha para ela comer. Ela não sai para ela comer uma formiguinha, um inseto. Não, né? Ela fica lá paradinha e ela recebe, né, o sol, os sais minerais da água que fica ali da chuva, da água que fica ali debaixo da terra, né, do esterco que é jogado ali, enfim, de vários elementos que ajudam que essa plantinha viva, né, que ela esteja viva, bonita, florida, e ela transforma tudo isso em alimento, que é aquele processo da fotossíntese, né, que é a planta conseguir produzir o próprio alimento. O mesmo acontece com a alga marinha, embora ela é uma plantinha, só que ela fica lá embaixo do mar, embaixo da água. Mas as duas produzem o próprio alimento. Elas não precisam comer um outro ser vivo para elas estarem tendo essa energia. Entenderam o que é isso, ser produtor? Agora a mamãe não. A mamãe não come ali um pedacinho do braço dela, não dá uma mordida na bochechinha do filho para comer, né? Ela precisa pegar um outro alimento que é um vegetal, né, que foi tirado de uma planta que foi colhida, ou de um alimento que veio de um animal, né? Por exemplo, um ovo, leite, a carne, são alimentos que vieram de um animal para ela se alimentar. Por isso a mamãe não é produtora do alimento, né? Nós homens, seres humanos, nós somos animais também. E nós somos consumidores, nós consumimos o alimento e não produzimos o próprio alimento. Então, onde elas paramos ali na plantinha, as algas, por exemplo, elas utilizam a energia solar para realizarem a fotossíntese, onde elas absorvem o gás carbônico da natureza e o transformam em açúcar, oxigênio e água. Esses seres recebem o nome de produtores, pois eles produzem o seu próprio alimento. Os animais que se alimentam dos produtores, como a capivara, que se alimenta do capim, recebem o nome de consumidores primários. Os animais que se alimentam dos consumidores primários, como a onça vai lá e come a capivara. Então, ela é o consumidor secundário. E tem o consumidor terciário também, até nós cairmos lá nos decompositores. Então, vale lembrar também que em uma cadeia alimentar podem existir consumidores primários, secundários, terciários e etc. Né? É uma cadeia. Quando a gente fala de cadeia, quer dizer, é como se fosse um ciclo, igual o ciclo da água. Né? Um ser vivo depende do outro
para viver, para se alimentar, para ter energia. No meio ambiente, também existem os seres como os fungos e as bactérias, que fazem uma decomposição da matéria orgânica, folhas, restos de animais mortos, deixados por esses seres vivos. Eles são chamados de decompositores, que têm a importante função de transformarem a matéria orgânica em nutrientes para o solo, fazendo uma reciclagem natural, devolvendo para a natureza os sais minerais. Então, o que é os decompositores? Quem que já viu, às vezes a mamãe deixa alguma comida fora da geladeira, uma carne principalmente, e aí fica ali algumas horas, né, fora de um ambiente assim arejado, um ambiente que mantenha aquele alimento conservado, e aí você vai lá ver e a carne já mudou de cor, ela já está estragando, meio que apodrecendo, alguns alimentos até criam umas larvinhas, né? Então, porque ele está se decompondo. Dentre todos os alimentos, né, tudo aquilo que a gente come, tem bactérias e fungos, que são assim, não são vistos a olho nu, né? São muito pequenininhos, micros, assim, bem pequenininhos, e nós não os vimos. Então, se eles não estiverem num ambiente que os conserve, ele vai estragar muito rápido, porque essas bactérias e esses fungos vão decompor aquele alimento para transformar ele em matéria orgânica, trazer e levar ele de volta para onde ele veio. Por exemplo, quem que já viu uma plantinha, quando chega assim outono, inverno, ela vai mudando de cor, né? Ela vai ficando amarronzadinho, um verdinho mais escuro, até ela cair ali no chão. Ela fica caída ali em volta da árvore, em volta das plantas, e ela some, né? Ela vai sumindo, ela vai se decompondo. Ou um animalzinho morto, né? Uma formiguinha, uma baratinha, um tatuzinho de jardim, esses vocês já viram. E mesmo um animal grande. Se tiver lá no pasto, morrer uma vaca lá, e ninguém for enterrá-la ou for se alimentar daquela carne, nenhum animal for lá comer aquela carne, ela vai ficar lá se desmanchando, se decompondo, né? E às vezes até os animais vão lá, comem uma parte desse animal morto, mas não come tudo, né? Tudo que eles podem comer, o resto que fica vai ficar lá se decompondo. Então, vocês entenderam essa cadeia alimentar? Começa sempre por uma planta, né? Que é o produtor desse alimento, e depois vem os consumidores, que podem ser consumidor primário, aí o secundário que come aquele primário, o terciário que come aquele terciário, aquele secundário, até chegar no decompositor, né? Que é aquele que traz de volta o alimento para a natureza. Então, vocês vão ler lá o texto, assistir o vídeo que foi sugerido pela equipe do PET, e vão responder aqui as perguntinhas. Observe atentamente a imagem abaixo de uma cadeia alimentar e responda corretamente as questões abaixo. Então, nós temos aqui a alga, ou uma planta. E outra coisa, sempre as setinhas, elas vão estar indicando para aquele, em ligação contrária para aquele que se alimenta dela. Aqui no caso, a planta, estão vendo que a setinha está mostrando o caracol? Então, o caracol, ele se alimentou da planta. Aí, o peixe se alimentou do caracol. E a gaivota, né, o pássaro, se alimentou aqui do peixe. Então, vamos ver, qual que é o produtor dessa cadeia, né? Então, lembrando que o produtor é aquele que produz o próprio alimento. Qual desses seres vivos aqui produz o próprio alimento? Coloca o nominho lá. Qual que é o consumidor primário? Né? O primário é aquele que come lá primeiro a plantinha. Qual que é o consumidor? Deixa eu rodar aqui. Qual que é o consumidor secundário dessa cadeia? Qual que é o consumidor terciário? Aqui tem consumidor terciário, não tem o decompositor? Né? Nessa cadeia alimentar aqui não tem o decompositor, porque o pássaro ele come, né, o outro, mas não tem ele aqui mortinho, não tem ninguém que vem aqui e decomponha ele. Entra também, viu, gente, como
um animal decompositor, o urubu, né? Porque ele vai lá e come o resto, né, dos animais mortos. Ele também é assim, nós costumamos dizer que ele é o lixeiro, né? Ele limpa, né, o nosso meio ambiente. O que você acha que aconteceria com a quantidade de algas e caramujos se repentinamente a população de garças fosse diminuída? Ah, agora nós descobrimos que animal que é esse aqui, né? Eu achei que fosse uma gaivota, é uma garça. Fosse diminuída devido à caça ou poluição. Então, o que aconteceria se não tivesse mais garças? Lembrando que é uma cadeia. Um animal precisa do outro, um ser vivo precisa do outro para se alimentar. Se a garça for alimento de um outro animal e acabar com ela, então não vai ter mais esse alimento. E o que vai acontecer? Esse animal vai ter que procurar em outro lugar, né? E ele vai ficar sem alimentação. Então tem várias consequências, né? Então, por ser uma cadeia, um depende do outro. Observe atentamente os nomes dos seres vivos abaixo e marque a alternativa que represente a cadeia alimentar correta. Então, aqui nós temos vários animais, vários seres vivos: capim, coelho, cobra, gavião, fungos e bactérias. Então, vocês irão montar aqui. Os produtores são fungos e bactérias. O consumidor primário é a cobra. O consumidor secundário é o coelho e o consumidor terciário é o gavião. E o decompositor é o capim. Será que isso está certo? Então, pensa em tudo lá que nós falamos antes. Pensa lá em tudo que vocês viram no vídeo. Se aqui as opções que está sendo representada aqui na letrinha A está correta, e vocês vão ler o que está na letrinha B, na letrinha C, na letrinha D e na letrinha E. Tá? E vão marcar aqui aquela que está na ordem certinha. Né? O que é o produtor, lembra lá o que começa o produtor, qual que é o consumidor primário, qual que é o ser vivo que vai lá comer esse produtor. Aqui no caso, o produtor, qual desses seres vivos aqui é o produtor? É o capim? É o coelho? É a cobra? E aí depois vocês vão achando o que come, né? O que come aquele produtor, o que come aquele consumidor, e aí vocês vão montar essa cadeia alimentar. Certinho? Terminamos aqui a atividade terminamos nada, tem o número 3 ainda. Com base no que foi aprendido anteriormente e com seus conhecimentos, desenhe no espaço abaixo uma cadeia alimentar identificando os produtores, os consumidores e os decompositores. Vale colar figuras de animais. Então, vocês vão montar a sua aí. Pode olhar livros e revistas ou mesmo desenhar também, e vocês irão montar ali uma cadeia alimentar. Agora terminou realmente. Então, gente, tem uma coisinha que eu esqueci aqui de falar para você do nosso roteiro de estudo. Vocês viram lá na segunda-feira, né? Nós vamos ter a aula de educação física, né? Na segunda-feira nós tivemos aula de educação física, eu esqueci de falar para vocês lá no roteiro. Hoje nós não temos nenhuma aula assim específica, mas teremos a nossa videochamada, tá? Às 9h30, que é só pegar lá o link lá na descrição do nosso grupo. E eu deixei uma tarefinha também para vocês fazerem, que essa tarefa é para a semana toda, né? Vocês têm o tempo de segunda até sábado para entregá-la. Então, eu montei uma sala de aula virtual e vocês passando lá pela sala de aula, vocês vão descobrir várias coisinhas que vocês têm que fazer. São vídeos, são textos, tá? Para vocês assistirem e depois fazerem a tarefinha para mim, certinho? Então, boa aula a todos, contem comigo se vocês tiverem dúvida, tá? E se organizem para que as atividades não fiquem atrasadas, tá bom? Um beijo a todos, até mais.